Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são 5 reflexões semanais, diariamente disponibilizada uma delas para você de segunda a sexta-feira às 5h05 da tarde. Nós estamos falando sobre pensando a vida segundo as Escrituras, ou seja, o que a Bíblia diz a respeito da vida prática, nessa desafio que temos, né, no nosso país, nesse momento, e como isso se aplica na minha vida individualmente, na minha casa, na minha família. É importante lembrar que muitas vezes nós estamos muito envolvidos nas coisas que nós não temos como solucionar e não solucionamos aquelas que precisamos e podemos e devemos solucionar na nossa própria vida. Então, nossa reflexão de hoje a gente fala sobre Palavra de Deus. Como eu disse, eu sou o Gálvaro Júnior e nós estamos refletindo aqui sobre Palavra de Deus, né? Nessa semana especial aí, uma semana muito importante que precede decisões importantíssimas para o nosso país. Eu quero lembrar que toda a nossa reflexão, tudo aquilo que eu tenho trazido para você que tem acompanhado, é a minha percepção segundo a Palavra de Deus. Então eu quero ser encontrado fiel à Palavra de Deus. Essa palavra que Jesus encarna, né? É o verbo que se faz carne e habita entre nós, né? E essa palavra que é útil para ensinar, corrigir, conduzir e levar todo homem a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, né? E aí passarão os céus e a terra, e Jesus diz, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é muito importante a gente entender o valor das Escrituras Sagradas. E que ela não pode ser relativizada. Quando a gente quer construir uma sociedade, quer construir a minha vida e a sua vida, quando a gente quer pensar a vida, quando eu quero ser um homem de bem, como eu quero ser um homem próspero, quando eu quero ser um homem digno, um homem que tem uma vida que vale a pena ser vivida, eu preciso encontrar referência, né, de pontos de inspiração para a minha vida, de absoluto. Porque senão nós vamos estar sempre fadados a uma caminhada exaustiva de encontrar resposta por nós mesmos. Então, quando eu quero me orientar, eu preciso do norte, né? E o norte é a Palavra de Deus. Quando eu preciso fundamentar minha casa, eu preciso de bons fundamentos, é a Palavra de Deus. Quando eu preciso de um caminho, uma jornada que não me deixe no escuro, quando eu preciso de luz para iluminar a minha jornada, essa é a Escritura Sagrada, é a lâmpada para os meus pés. Quando eu preciso de uma palavra que consola, que traz esperança, que me traz paz, quando eu olho para situações e circunstâncias e vejo conflitos, vejo medo, vejo ansiedade, eu vou para a Palavra de Deus. Quando eu preciso de alimento para me manter de pé, para lutar o bom combate, para os desafios que eu tenho, eu olho para a Palavra de Deus. Ela é consolo, ela é paz, ela é orientação. Porque acima de tudo, a Palavra de Deus não é apenas um compêndio, não é apenas um monte de letra escrita, ela é a própria pessoa que é Jesus Cristo. Jesus é a Palavra de Deus, é o Verbo. Então, quando eu olho para o meu Senhor, Jesus, Ele é a referência de tudo para mim. E aí a gente está vivendo nesses dias e eu quero trazer uma palavra de paz. Primeiro, Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Ele não é de comida nem de bebida, que não é sujeito a uma geografia. Ele diz que não veio para tomar o poder de Roma. Né? E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente imagina que se nós tomarmos o poder, seja da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa empresa, né, do nosso país, não vai dar certo. Não, nós precisamos entender o papel da palavra que me transforma e faz de mim objeto e instrumento de Deus de serviço à sociedade, nesses dias que passamos tão breves nesse planeta. Amamos a Deus e servimos ao próximo. E a palavra vai ser sempre a referência por tudo. E aí, como a gente tem refletido essa semana, que você seja fiel na mensagem, na palavra, que você não negocie a palavra de Deus. Há muitas vozes, e uma das primeiras maneiras do diabo tomar vantagem é quando ele começa a relativizar a palavra de Deus. E às vezes usando pessoas de boca muito importantes nos nossos dias. Quando nós dizemos que a palavra já não é suficiente, quando nós dizemos que a palavra precisa ser reinterpretada, quando nós dizemos que a palavra precisa ser reformada,
A palavra de Deus jamais passará. Ela resistiu até aqui a impérios, a perseguições, a culturas, a severa oposição, a regimes, a reis, a impérios. A palavra de Deus chegou até nós. Imagina, nós somos um pequeno período de tempo na história da humanidade. E a palavra de Deus tem resistido a toda essa história de impérios gigantescos, de reis, toda gente que tentou calar a voz das Escrituras Sagradas. Então a palavra de Deus jamais passará. Se você permitir que você relativize pecado, a palavra de Deus, acabou. Porque então todas as demais coisas é o que você pensa. Eu estava conversando com um pastor na reunião que a gente teve dos presidentes da América Latina, da Aliança Latina, que envolve Espanha, não apenas a América. E ele dizia, né, a respeito dessa relativização. Quando as pessoas começam a não atribuir à Escritura Sagrada a absoluta revelação do reino de Deus. E quando isso acontece, todas as demais coisas passam a ser indiferentes. Passa a ser o que você pensa e o que você não pensa. E ele dizia uma coisa importante, ele falou assim, uma das grandes coisas que as pessoas não perceberam é o individualismo dos nossos dias. E que talvez um homem muito importante deixou isso como mensagem e as pessoas interpretaram de forma relativa. Quando Josué diz assim, quando eles foram tomar posse da terra, ele diz, olha, ele reuniu o povo e disse, olha, até aqui o Senhor foi conosco, eu vou deixar a mensagem, vocês decidam o que vocês querem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para nós, entendemos assim, não, então eu também quero. Outras pessoas podem dizer, então eu que vou decidir, então vou ver o que me adequa, o que não me adequa. O que é bom para minha família, aos meus olhos, e o que não é. E aí vem o livro de Juízes, logo depois de Josué. E a frase mais recorrente e a mensagem que resume o livro de Juízes é: não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor para sua vida. Essa é a frase. Ou seja, nós vivemos em dias em que cada um está fazendo o que quer da sua vida. Não há rei. E quem é o rei? O rei não é alguém que a gente vai colocar. Rei é Jesus. Jesus é aquele que governará as nossas vidas, as nossas escolhas. A palavra de Deus jamais passará. Não se deixe negociar com a palavra de Deus. Não permita que vozes filosóficas, cheias de conhecimento, de boas argumentações, traga relativização nas Escrituras Sagradas. Ela é absoluta. Se você tem dúvidas, entra para o seu quarto. Fala com Deus, dobra seu joelho. Não deixe que suas paixões, seus desejos, a sua maneira de ver a vida defina as suas escolhas. Que você seja conduzido única e exclusivamente pela palavra de Deus. O que ela te orienta, o que ela quer de você, como ela quer te usar, quais são os valores que você deve defender, quais são as coisas que você pode transformar a partir das suas ações e atitudes. Não apenas um discurso. Há muita gente com muito discurso, muita gente pensando que alguém tem que fazer alguma coisa. Vejo isso na comunidade local, vejo isso na minha família, vejo isso na minha vida, vejo isso em todo lugar, porque muitas vezes a gente está transferindo responsabilidades. E aí ficamos aguerridos, espumamos o canto da boca. Não deve ser assim. A palavra de Deus deve ser condução, ela é luz. Entra para o seu quarto, fala com Deus. Momento importante do nosso país, à luz das Escrituras. Porque muitas vezes a gente está defendendo coisas que tem nada a ver com o reino de Deus. Eu sou pastor de uma comunidade e sou pastores de pessoas de direita e de esquerda. Eu sou pastor de uma família gigante e que essa família tem expressão, tem tudo, mas não há como negociar a palavra de Deus, os valores do reino, honestidade, integridade, dignidade, zelo, mansidão, domínio próprio, alegria, esperança, paz, aquilo que a palavra diz, um só Senhor, um só caminho, uma só vida, tudo isso é a palavra que trouxe como revelação para mim, porque eu estava lá, envolvido nos meus pensamentos, nas minhas ideias. Você pare, pense sobre a vida, sobre aquilo que você quer para você, tá bom? Que Deus te abençoe, vamos orar pelo nosso país, que Deus possa nos livrar de toda tentativa maligna de destruir a nossa nação e trazer confusão no meio do povo. Lembrando que nós, brasileiros, estamos diante de uma escolha, que tipo de caminho
a gente vai escolher como administração do nosso país. Que tipo de coisas nós queremos para as próximas gerações. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você aquieta a sua alma, lembrando que de tudo, de todo o seu esforço, seu empenho, no final, Deus é soberano. Ele vai fazer, Ele tem na mão o coração do rei e Ele movimenta as nações segundo o seu querer. Que a gente possa olhar para nós e dizer o que o Senhor está falando comigo diante dessa situação. Quais são as coisas que eu tenho que aprender no meu cotidiano, no meu dia a dia. Foi muitas coisas que já passaram por aí e a gente precisa vivenciar o que Deus tem para nós a cada estação, a cada momento. Que Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui no 5.5. Grande abraço.